Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva agora e por todo sempre. Nós gostaríamos de comentar um pouquinho na noite de hoje a respeito da reencarnação, que é um dos pilares, da doutrina espírita. Então nós sabemos que o espírito ele tem muitas vidas. E muitas vezes, quando nós tratamos desse assunto, acontece assim pequenos equívocos na maneira de nós colocarmos os termos a respeito. Por exemplo, quando nós falamos em encarnação, nós estamos nos referindo a uma das existências do espírito. Reencarnação seria o ato de retomar novamente o corpo de carne. O mesmo espírito voltando novamente num novo corpo de carne. E há quem faça confusão com a ressurreição. Ressurreição seria o ato de ressurgir, voltar à vida no mesmo corpo. Então, segundo a ciência, isso é impossível, porque morto o corpo, as moléculas que o constituíam, elas se desprendem e vão formar novos seres, plantas, animais e assim por diante. Literalmente, esse termo ele é muito bem empregado nos casos de catalepsia e de letargia, que são estados de morte aparente. As funções orgânicas elas ficam muito enfraquecidas a ponto da pessoa ser confundida, de se acreditar que a pessoa está morta. Mas a morte não ocorreu de fato. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos vários exemplos, a respeito disso. E podemos lembrar aqui o exemplo de Lázaro. Quando foram buscar Jesus, dizendo que Lázaro estava morto. Mas Jesus responde, ele apenas dorme. E chegando ali à porta do sepulcro, com a sua autoridade moral, com toda a sua força magnética, ordena a Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Há quem pense que a ideia da reencarnação foi trazida ao mundo com a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec em 1857. Mas, na realidade, a reencarnação é lei da natureza, faz parte da natureza, sem o que o espírito, que é o princípio inteligente do universo, não poderia evoluir. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala a esse respeito, quando perguntou ao Espírito da Verdade, qual a necessidade da encarnação dos espíritos? E a resposta, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Quando Deus criou o espírito, nos criou, ele nos criou a todos iguais, simples e ignorantes, tal como uma criança quando nasce aqui na terra. E depois de existência em existência, o espírito vai adquirindo conhecimentos, livre-arbítrio, responsabilidade, vai desenvolvendo a sua inteligência, o seu senso moral, até chegar ao seu objetivo, que é a perfeição. Sem falarmos ainda que Deus é justo. Logo, ele não iria criar uns na condição de anjos e outros na condição de selvagens. Ele não iria dar a uns a inteligência, enquanto que outros permanecessem no estado de ignorância. Nós muitas vezes nos perguntamos, por que é que o espírito, para se desenvolver, precisa da matéria, de um corpo físico, da necessidade de reencarnar num mundo
mundo material. Segundo a explicação de um espírito, na revista Espírita, os mundos materiais são instâncias de trabalho e de aperfeiçoamento. Sofrendo as vicissitudes da matéria, o espírito ele vai desenvolvendo a sua inteligência. Ou seja, naquela luta pela sobrevivência, em contato com as doenças, no próprio convívio com os semelhantes, ele vai se desenvolvendo pouco a pouco. Nós podemos citar um exemplo assim muito simples para podermos entender a necessidade da matéria para o espírito se desenvolver. Suponhamos que nós vamos aprender a nadar. Por mais que nos deem aulas teóricas, por mais que nos expliquem como é que nós devemos nos movimentar dentro d'água, respirar no momento certo, nós só vamos aprender realmente se mergulharmos na água, se sentirmos a água. Então, como nós mencionamos, a ideia da reencarnação, ela não veio com a doutrina espírita. Ela se perde no tempo. Segundo uma abordagem histórica, feita pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, já desencarnado, que foi um dos maiores estudiosos do assunto aqui no Brasil, num de seus artigos, ele comenta que vários historiadores e antropólogos concordam que desde o tempo da pré-história já existiram tribos que acreditavam na sobrevivência da alma. E eles chegaram a essa conclusão pelo cuidado com que eles enterravam os seus mortos, pelos objetos que eram colocados juntos destes, pelo culto ao fogo que era feito junto, e assim sucessivamente. E ele termina esse artigo usando as mesmas palavras de Kardec citadas na questão 222 do Livro dos Espíritos. Ignora-se a origem dessa ideia. Se foi revelação, intuição, mas se atravessou todo o tempo, toda a história, é uma prova a seu favor. E como nós sabemos, muitos vultos importantes que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade também eram reencarnacionistas. Pitágoras, Sócrates, Buda, Zoroastro na Pérsia, assim também como várias civilizações, algumas destas já desaparecidas, como os antigos druidas, os celtas, os egípcios, o hinduísmo, povos no Alasca, povos na África e assim por diante. Então, nos mais variados pontos do planeta, essa ideia sempre existiu. Se nós buscarmos no Velho Testamento, na Bíblia, nós também vamos nos deparar ali com passagens que atestam essa ideia. Por exemplo, em Jeremias, profeta que viveu mais ou menos 640 anos antes de Cristo. Segundo Jeremias, ele conversando com Deus, este lhe disse: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses de tua mãe, te santifiquei. Se ele já existia, se ele nasceu, ele reencarnou. Em Malaquias, 430 mais ou menos antes de Cristo, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se Elias existia, Elias renasceu, Elias reencarnou. Mas nós, espíritas cristãos, nos detemos mais no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para conhecermos melhor os seus ensinamentos. Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus é todo ele um roteiro seguro para a evolução do homem.
E no Evangelho de Jesus também nós contamos com várias passagens que atestam essa verdade. Mas nós vamos lembrar apenas duas. A primeira, na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando ele, acompanhado por 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, vão até o Monte Tabor e ali ocorre a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, Jesus, conversando com os discípulos, diz a eles: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram e fizeram dele o que quiseram. Os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. A outra passagem, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, que era um senador dos judeus, um homem muito assim, instruído. E Jesus lhes falava que era necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E mesmo sendo um homem muito instruído, ele não entendia aquilo. E perguntou a Jesus: mas como é que um homem já avançado em idade pode retornar ao ventre de sua mãe? E Jesus então conclui: és mestre em Israel e ignoras isso? Pois eu vos digo que se o homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, é necessário a volta à carne, é necessário o nosso crescimento espiritual para podermos chegar ao nosso objetivo, que é a perfeição. Agora, se essa ideia sempre existiu, nos mais variados pontos do planeta, por que que em muitos países, a grande maioria das pessoas ainda ignoram esta verdade? Não entendem essa necessidade do Espírito. Segundo alguns historiadores romanos, a ideia da reencarnação ela foi suprimida no governo de Justiniano. No ano de 553, esse imperador, ele teve um concílio, na cidade de Constantinopla, e ele praticamente manipulou aqueles que faziam parte desse concílio. Concílio era aquela reunião dos dirigentes da igreja, onde eles instituíam ideias, instituíam práticas. E ele manipulou esses dirigentes para que essa ideia fosse suprimida, a pedido da sua esposa, chamada Teodora. Porque antes dela se casar com o imperador, ela havia sido cortesã. E para apagar aquele passado que a envergonhava, ela mandou eliminar 500 colegas de trabalho. E depois, para não sofrer o resultado dessa sentença cruel, ela acreditou que eliminando a ideia, ela estaria livre das consequências. Como se algum de nós pudesse eliminar, apagar uma lei de Deus, uma lei natural. Na questão 781, o Espírito da Verdade nos fala isso, que nós podemos muitas vezes embaraçar a marcha do progresso, mas paralisá-la nunca. Nós mencionamos o Dr. Hernani Guimarães Andrade como tendo sido um dos maiores estudiosos do assunto aqui no Brasil. Mas nós contamos também com o Dr. Bardegi na Índia e o Dr. Stevenson, um psiquiatra canadense, que, segundo uma entrevista na revista Época, estudou mais de 3.000 casos de reencarnação. E ele buscava para suas pesquisas, principalmente crianças entre 2 e 4 anos, que ainda não tinham nenhuma notícia a respeito, que ainda não haviam sofrido nenhuma influência sobre o assunto.
E ele buscava, como sinal para suas investigações, os sonhos recorrentes, as marcas de nascença, antipatias, simpatias, não somente por pessoas, mas também por objetos, por lugares, as genialidades, as vocações, as memórias de outras vidas e assim por diante. Todos os cientistas, nas mais variadas áreas, na física quântica, na biologia, que estudaram a sério este assunto, não conseguiram desmentir. Agora, nós espíritas, que estudamos mais profundamente, né, a vida do espírito, a esse respeito, nós podemos usar as mesmas palavras de Humberto de Campos, citadas no prefácio do livro Boa Nova. Eu não mais cogito de crer, porque eu sei. O próprio bom senso, a própria razão, nos fala que a nossa evolução não poderia ser de outra forma. O homem não teria chegado até aqui se não fosse através das múltiplas existências. E mais, na ideia da reencarnação está contida o princípio da justiça divina, com que Deus governa todo o universo. E nosso Senhor Jesus Cristo nos falou a esse respeito, nos ensinou sobre a justiça divina, usando apenas uma frase: a cada um será dado conforme as suas obras. Somente com essa explicação muito clara, muito racional, é que nós conseguimos entender o porquê das nossas dores, como também as profundas diferenças que encontramos nos caminhos da Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec nos explica ali a origem dos nossos sofrimentos. E ele nos fala que eles se derivam de duas fontes. Uma reside na vida presente e a outra em vidas passadas. Hoje, na nossa atual existência, muitas vezes nós sofremos pela maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida. Criamos problemas, criamos dificuldades pela nossa imprevidência, quando nós gastamos mais do que podemos, pela nossa imprudência, principalmente quando desrespeitamos as leis de trânsito, pelos nossos abusos, pelos nossos excessos. Toda vez, nos diz Kardec, que estivermos analisando algum fato que esteja acontecendo conosco e pudermos afirmar diante dele: se eu não tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, hoje não estaria em semelhante situação, são sofrimentos que estamos plantando nesta existência. Agora, existem outros sofrimentos que, ao analisá-los, nós vemos que não fizemos nada para contribuir para com eles. São aqueles sofrimentos cujas raízes estão lá no passado e vemos refletidas hoje na nossa existência atual. É uma doença de nascença, a perda de um ente querido, que era o arrimo de uma família, e assim por diante. Podemos citar também os reveses da fortuna, quando todo cuidado, toda previdência, foi tido ali e não conseguiu se evitar, e assim por diante. Ele também nos fala que nem todos os nossos sofrimentos são dívidas do passado. Muitas vezes, quando o espírito já tem um certo conhecimento, uma certa evolução, ele pode escolher, antes de reencarnar, alguma missão, algum trabalho difícil, para poder sedimentar aquele conhecimento, para poder se fortalecer diante de uma virtude. Portanto, a ideia da reencarnação
é aquela ideia consoladora que nos permite ter esperanças numa vida melhor. Nós não estamos condenados ao pecado eterno, como fomos induzidos a crer durante tanto tempo, pelos nossos erros, pelas nossas culpas. Deus, que é amor, Ele nos permite voltar ao palco das lutas terrestres tantas vezes forem necessárias, passando por experiências onde um dia nós fracassamos, onde um dia nós não soubemos dar o devido valor, para que assim possamos não somente ressarcir os nossos débitos, mas aprender, ganhar experiência e evoluir pouco a pouco. Então é o que nós já sabemos. Se numa existência nós fomos criaturas assim excessivamente orgulhosas, se tratamos mal os nossos semelhantes, numa outra, para podermos aprender, para podermos nos conscientizar da necessidade de mudança, de transformação, a gente vem passando pela prova da humilhação. Se não fizemos bom uso do dinheiro, a gente experimenta a penúria. Se nos entregamos aos excessos, aos abusos, principalmente em relação ao corpo físico, nós voltamos com uma determinada doença e assim por diante. Nós mesmos criamos os nossos sofrimentos, pelo mau uso que fazemos da nossa liberdade, pelas transgressões às leis de Deus. E quando colhemos aquilo que semeamos, não significa que Deus está nos castigando, mas sim que Deus está nos educando, porque como todo pai amoroso quer o bem de seus filhos. No livro Pontos e Contos, nós temos a história de uma senhora chamada Diana, que nos ilustra perfeitamente isso. Irmão X nos fala que poucas vezes ele teve ao seu lado uma entidade tão bela. Ela se fazia presente ali no lugar em que eles se encontravam, rodeada por uma luz assim muito bonita. E segundo lhe informaram, ela permanecia longas semanas naquelas zonas inferiores que envolvem a terra, auxiliando corações necessitados. Quando ela terminou a tarefa, que a levou até o lugar onde esses espíritos se encontravam, irmão X, eles a rodearam e perguntaram a ela o porquê de uma tarefa tão difícil. Permanecer ali por tanto tempo, naquelas regiões de atmosfera densa, de atmosfera sombria. E ela, sem afetação, num sorriso, perguntou se eles tinham consciência da dificuldade de vencer os sentimentos inferiores que se instalam dentro de nós. E eles concordaram, com um gesto afirmativo. E ela então lhes fala que num impulso espontâneo da sua própria vontade, dedicou 50 anos de trabalho naquelas regiões e não se envergonhava de lhes contar o motivo. E passou então a lhes narrar a sua história. Ela fala que pertenceu às piores classes de mulheres que já existiram no planeta. Que o egoísmo, o ciúme e a vaidade eram o trio infeliz que acompanhou durante milênios. Somente para vencer o ciúme, ela teve a oportunidade de 9 existências sucessivas, mas falhou de maneira irremediável. Para combater o egoísmo e a vaidade, teve outras tantas oportunidades, mas sempre falhando. Envenenava o marido pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo, perdia os filhos através da vaidade. E o tempo foi passando. E todos aqueles corações que a seguiam, que foram os seus parentes, foram se distanciando.
elevados para regiões mais superiores. Quando ela se viu totalmente sozinha, ela caiu num desânimo muito grande, permanecendo estacionada numa região assim, muito escura, cheia de sofrimento, durante longo tempo, até que um dia ela foi visitada por uma nobre missionária do bem, que lhe contou a sua história, que disse que, tal como ela, também havia sucumbido sob esses três sentimentos infelizes, mas que numa existência de 70 anos aqui na Terra, se candidatando à maternidade sofredora, ela conseguiu vencê-los e a convidou a fazer o mesmo. Ela relutou um tanto, mas depois ela pensou: o que significavam 70 anos de sofrimento, de luta aqui na Terra, para conseguir uma conquista que lhe escapara durante séculos? E foi assim que, entre o medo e a ansiedade, ela reencarnou. Nasceu numa situação muito precária. Desde cedo ela percebeu que os seus sentimentos íntimos estavam que o seu corpo físico estava em desacordo com os seus sentimentos íntimos. Ficou órfã muito cedo e foi constrangida a desposar um homem terrivelmente disforme, que lhe impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, o seu infeliz esposo, companheiro de quedas de outras épocas, veio a desencarnar, legando-lhe viuvez e pobreza irremediável. Ela tentou o trabalho digno, mas a condição dos filhos não lhe permitiu. Um era cego, o outro leproso e 2 aleijados. Ela então fala que muitas vezes a vaidade lhe inclinou à prostituição, mas a maternidade sofredora, o instinto de mãe, ou melhor, ajudava a combater aquele sentimento. Sem falar que todas as pessoas a evitavam com manifesta repugnância. O egoísmo sugeriu os enjeitasse, mas ao ver o sofrimento dos filhos, aquilo lhe ajudava no combate àquelas tendências do coração. O ciúme também a convidou muitas vezes ao crime, ao desespero, principalmente quando ela observava crianças afortunadas. Mas o beijo das suas pobres crianças necessitadas lhe convidava à gratidão pela caridade pública, ao entendimento e à humildade. Nunca teve pouso certo, como também nunca contou com o auxílio de parentes. Vagueou mendigando aqui e ali, sempre acompanhada dos filhos desditosos que se tornaram adultos cheios de necessidades. Experimentou sede, fome, privações, aflições, enfermidades, mas sempre ali junto deles. Ambos os aleijados partiram mais cedo. Depois foi a vez do leproso, e o que não enxergava a acompanhou por mais de 40 anos. Quando ela completou 70 anos nessa existência, a morte veio encontrá-la totalmente renovada, e ela pôde, enfim, entoar o seu cântico de vitória. E ela termina ali a sua narrativa dizendo a eles que era tão grande a sua alegria, que era tão grande a sua noção de vitória individual, que se rastejasse nas trevas por milênios, a fim de servir aqueles corações que lá estacionam, ainda assim ela não poderia pagar tudo aquilo que lhes ficou a dever para a eternidade. Pois alguns anos de sofrimento aqui na terra fizeram-na aprender
o que séculos de aprendizado pacífico não lhe foi possível ensinar. Por essa razão que nós precisamos aprender a abençoar as nossas dores, a não nos revoltar com os nossos sofrimentos, porque as nossas dores são as nossas luzes, são os degraus que vão fazer com que a gente se eleve até Deus, nosso Pai. E muitas vezes, por não termos essa noção, nós nos revoltamos contra Deus. Nós acusamos Deus de injusto, principalmente quando acontece alguma coisa conosco, quando chega uma morte, né, de alguém que a gente ama muito em nossas vidas, ou então quando uma doença envolve algum ente querido e assim por diante. De outras vezes, nós achamos que a nossa existência é inútil, que melhor seria que nós nem existíssemos, que nem estivéssemos aqui. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus não se engana. Nós é que não sabemos o que está por detrás de cada existência, de cada prova. Ao invés de nós ficarmos reclamando, nos revoltando muitas vezes contra Deus, nós precisaríamos elevar os nossos pensamentos até Ele, olhar mais para o alto, confiar e buscá-lo nos momentos de dificuldade para podermos superar aquele problema, superar aquela prova. Emmanuel tem uma mensagem que se chama Perto de Nós e diz assim: ama o lugar que a divina providência te situa, distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Na terra chega sempre um instante no qual reconhecemos que os afetos mais queridos e as situações mais valiosas estiveram sempre perto de nós. E os espíritos amigos ainda nos lembram que uma existência não passa de um minuto na eternidade. E nós que já vivemos um pouquinho mais, sentimos isso. Quantas vezes, né, a gente para pensar e vê que a vida passou muito rápido. A gente comenta que nós nem percebemos os nossos filhos crescerem. Então, se é assim, se realmente a existência passa muito rápido, nós precisamos aproveitar os nossos momentos difíceis da melhor forma possível. Emmanuel nos fala que a aceitação é o caminho para a paz. Concluindo, nós podemos relembrar aqui, né, repetir as palavras de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. E lembrando o que Jesus nos ensinou a respeito da justiça divina, que a cada um será dado conforme as suas obras, nós não podemos nos esquecer que isto serve para todas as situações em que nós nos encontrarmos. Quando estivermos reencarnados e também quando estivermos do lado de lá. Mas os espíritos nos lembram que para amenizar os nossos problemas, as nossas provas, as nossas dores, para dar forças para que a gente possa seguir, né, em frente, existe o trabalho no bem, que é o melhor investimento que nós podemos fazer aqui na Terra, tanto para o agora como para o futuro, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. André Luiz nos lembra ainda que o bem que nós fizermos é nosso advogado em qualquer parte do universo. E a esse respeito, Maria Dolores nos conta a história de um jovem milionário chamado Adamastor Macário.
rapaz rude e violento que, derramando alegria, sentia-se feliz no seu mais belo dia, pois era o dia do seu casamento. No palácio rural da sua habitação, tudo era festa em ascensão. Pela manhã, porém, ele recebe à porta uma pobre viúva a carregar nos braços um filhinho de meses, portador de moléstia fulminante. Sentindo a morte a lhe rondar os passos, dirige-se a Macário e pede suplicante: socorre-nos, Senhor, salve o meu filho, pague-lhe um tratamento. E rematou com lágrimas na voz: por amor a Jesus, tenha pena de nós. Para surpresa geral, Adamastor não se fez rude como de outras vezes. Fitou o pequenino compadecidamente, depois recomendou a antigo empregado: leve a criança ao médico, ação pronta. Em seguida, busque a farmácia com presteza. Seja o gasto que for, qualquer despesa corre por minha conta. A viúva, andrajosa e enternecida, agradeceu a caridade, qual se estivesse recebendo no filho em tenra idade, plena renovação da própria vida. Adamastor, porém, mesmo casado, continuou brutalizado em um modelo completo de avareza. Recolhia ele próprio as migalhas que sobravam da mesa após cada refeição para fazer negócio às escondidas. E ei-lo dia a dia repetir fremente na mais estranha desesperação: dinheiro sim, beneficência não. Nada me peçam que não dou vintém. Não dou nem mesmo um pão à fome de ninguém. E o tempo foi passando. Pedisse quem pedisse, a resposta era não. Toda aquela secura parecia loucura em vez de sovinice. Talvez decepcionada, alma triste e vazia com as atitudes do marido avaro, em breve morreu a esposa em desamparo, sem deixar-lhe um só filho, a casa enorme e fria. Mais tempo decorreu, e Adamastor, sem qualquer companheiro, só queria dinheiro e mais dinheiro. Até que um dia a morte veio visitá-lo. Num lance do caminho, Adamastor velhinho caíra do cavalo, fora pisoteado, e ante as perdas de sangue, gritava agonizante sobre as pedras de um mangue: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas a morte por si não queria saber se ele queria ou não, e assim agiu na hora. Desencarnado agora, o antigo milionário sente-se louco, aflito e solitário sobre o fardo das lágrimas que leva. Só pensava em dinheiro e via-se na treva. Era um mendigo apenas que somente trazia lembrança vazia de moedas terrenas. Cego, desesperado, atônito, sozinho, fez-se triste fantasma errando no caminho. Até que num momento inesperado, após largo tempo em profunda cegueira, sentiu algo a lhe buscar os íntimos refolhos, uma luz que lhe dava outra luz para os olhos. Fitou em derredor e notou espantado que uma velhinha orava junto dele, quase que lado a lado, e ouviu-a murmurar em voz segura e mansa, como se lhe trouxesse a bênção da esperança: rogo, Deus de bondade, ao teu infinito amor, concede a paz do céu a seu Adamastor. Ele foi para nós de uma bondade rara. Não te esqueças, Senhor, que um dia ele salvou o filho que me ampara. Abençoa, meu Deus, quem foi em nossa casa o grande benfeitor. Sob um clarão divino, o antigo milionário recordou a chorar o passado momento em que ajudara a um pequenino no dia justo do seu casamento. Banhado em nova luz, ele gritou: por quê? Por que, Jesus? Não dei tudo o que tinha e tudo quanto quis
para ser agora mais feliz? Era tarde, porém. Precisava voltar, renascer sobre a terra para aprender a servir, a compreender e amar. Nesse instante, contudo, embora atarantado, ansioso e mudo, retratava na face o júbilo de quem se libertasse das algemas de longo cativeiro, pois percebia, enfim, que acima do dinheiro mostrava muito mais poder e muito mais valor a lembrança de um bem numa prece de amor. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Muito obrigada.